queria que você pegasse sua Bíblia e abrisse na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 10. Então é 1 Coríntios, capítulo 1, verso 1. Quem está comigo, diga amém. Hoje nós vamos falar sobre a igreja, como Deus a vê. Pode botar o cartaz ali, Regi. Como Deus vê a sua igreja. A igreja, como Deus vê, santificados e unidos em Cristo. Nesse verso 1 desta carta, Paulo está falando assim: Paulo, convocado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Eu já conheci um homem chamado Sóstenes. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, convocados para serem santos, juntamente com todos os que, em toda parte, invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Versículo 4. Sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi concedida por Ele em Cristo Jesus. Pois em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, porquanto o testemunho de Cristo foi confirmado em vós, de maneira que não lhes falte nenhum dom espiritual, enquanto aguardeis a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele os conservará firmes até o fim, de modo que sereis irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel, por meio do qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Suplico-vos, queridos irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que concordeis uns com os outros no que falam, a fim de que não haja entre vós divisões, antes sejais totalmente unidos sob uma mesma disposição mental e no mesmo parecer. Amém? Pai, nós lemos a tua palavra. Esta palavra, papai, é poderosa. Essa palavra tem poder para entrar no nosso interior e transformar, mudar, arrancar o que for preciso, Senhor. Para que nós nos tornemos cada dia mais parecidos com esse Senhor e Salvador que é Cristo Jesus. Nós te pedimos que o Senhor nos traga nesta noite, Pai, sabedoria, entendimento para nós discernirmos no mundo espiritual o que o Senhor está falando com cada um de nós. Que nada venha nos atrapalhar, mas que a tua glória desça e o evangelho seja pregado, anunciado e que nós possamos praticar no dia a dia, em nome de Jesus. Amém? Essa primeira carta de Paulo, dirigida à igreja de Coríntios, ela tem um tom, ou uma ordem de prática doutrinária. Então ela serve como uma prática para mim e para vocês. Ela se aplica hoje, nos dias de hoje. E não somente naquele tempo. Ela se aplica também hoje. Alguns estudiosos dizem que ela é das cartas, dos livros, do que a Bíblia tem, separando entre cartas e livros, é a que mais se aplica nos dias atuais. Então, ela é importantíssima para nossas vidas. Ela trata tanto de problemas espirituais como de problemas morais. Mas Paulo está aqui instruindo esta igreja a viver de uma forma unida. Porque Cristo nos uniu. Amém? Nós estamos reunidos aqui nesta noite com um único propósito e porque Deus nos uniu. Para glorificar o nome dele. Amém? Então, vamos dizer que essa carta é um manual de teologia pastoral. Tem um autor chamado Peter Wagner que diz assim: 1 Coríntios provavelmente tem mais conselhos
práticos para os cristãos do nosso tempo do que qualquer livro da Bíblia. Eles entendem dessa forma. Então, ela é importante para mim e para você. Eu estava orando, conversando com o Senhor, perguntando o que o Senhor quer falar comigo. Porque vocês sabem que quando a gente traz uma palavra aqui, Deus fala com a gente. Deus ministra nossos corações de forma profunda. Hoje eu chorei, me quebrantei. Porque Deus é tremendo, amado. Deus é tremendo. E quando a gente veja aqui uma igreja que era cheia de dons, uma igreja que estava iniciando com bastante expectativa daquilo que Deus estava fazendo, e Deus derramando grandes feitos, Deus derramando grandes maravilhas, sinais, mas estava acontecendo algo que Paulo não se agradou, que Paulo estava falando com eles: ei, precisa entrar em ordem, ou precisa estar unida. A divisão e a imoralidade oprimiu os cristãos de Corinto devido ao contexto cultural daquela época. Era algo grave que acontecia no contexto daquela cidade, daquela igreja. Hoje a gente não vive de forma diferente. O mundo tenta entrar dentro da igreja. O mundo tenta contaminar a igreja. Quando eu falo igreja, eu falo eu e você. Porque nós somos a igreja. A igreja não é essa sala. A igreja não é a placa luterana renovada. A igreja somos nós. Amém? Para vocês terem uma noção, Corinto, essa cidade, uma cidade portuária, uma cidade grande, que naquele tempo, alguns dizem que ela tinha aproximadamente 250 mil pessoas morando ali, sem contar os que entravam e saíam, porque era uma cidade com bastante tráfego de pessoas. Ela tinha 12 grandes templos, sendo que um dos mais infames, essa palavra infame significa que não tem boa reputação ou que pratica atos desonrosos, era dedicado a Afrodite, deusa grega do amor. Olha a situação. Onde mais de 1000 mulheres eram escolhidas todos os anos para oferecerem seus corpos aos homens como oferenda religiosa. Então existia um templo onde uma deusa era adorada, e ali era escolhido 1000 mulheres todos os anos, para que qualquer homem que entrasse lá, elas se ofereciam como um ato religioso. Olha que barbaridade. Então as pessoas iam se convertendo, mas elas tinham essa prática imoral. Elas iam se convertendo e talvez traziam um pouco dessas práticas pecaminosas, imorais, para dentro da igreja. Paulo já havia recomendado expressamente que os crentes não deviam voltar a se envolver com os procedimentos moralmente inconvenientes e impuros, próprios daqueles que não temem a Deus. Então, se tem algo que nós precisamos entender, é que o temor ainda está valendo. O temor a Deus ainda vale nos dias de hoje. Temer a Deus ainda vale. É como se nós falássemos de amor da mesma medida que a gente fala de temor. Porque se nós não tememos a Deus, a gente não vai se prostrar, a gente não vai se quebrantar, a gente não vai viver uma vida de santidade. Amém? Então, mesmo considerando aqui os diversos dons espirituais que capacitavam muitos cristãos para o santo e produtivo serviço cristão, essas pessoas eram imaturas. Por que elas eram imaturas? Aquilo que eu falei, elas estavam ligadas às tradições, aos maus costumes que estavam envolvidos naquela cidade. Eram 12, eu citei um, mas poderíamos ficar aqui horas falando sobre os outros que influenciavam. Nos dias de hoje, o que nos influencia, amado? Olha quanta coisa tem influenciado eu e você. A gente bate na tecla, a gente ouve as pessoas falando que existem várias coisas que
vêm para nosso benefício dessa modernidade que a gente vive hoje, mas que nos prejudicam. Nos prejudicam. Paulo está falando, ei, eu quero instruir vocês e restaurar a igreja, para que vocês vivam o propósito da igreja. Porque Deus, em Cristo Jesus, formou a sua igreja. Ele é o cabeça. E Ele quer que essa igreja frutifique. Ele quer que essa igreja ande para que cumpra o propósito dEle. Caminhe para que cumpra o propósito dEle. Mas ela precisa estar sadia. Ela precisa estar progredindo em santificação. Amém? Então esta carta tem uma preocupação básica de ensinar quanto à verdadeira prática cristã, ou seja, em relação à santificação progressiva para cada crente, mediante o controle absoluto do Espírito Santo. Eu vou ler novamente para vocês entenderem. Esta carta tem a preocupação básica de ensinar quanto à verdadeira prática cristã, ou seja, em relação à santificação progressiva de cada crente, mediante o controle absoluto do Espírito Santo. O Espírito Santo está no controle da tua vida de forma absoluta? É uma pergunta que você precisa meditar. Eu não posso responder nem pela minha esposa, nem para os meus filhos. Cada um tem que responder para si mesmo. É o Espírito Santo que me conduz. Porque situações vêm diariamente de forma diversificada na minha vida e na sua vida. Será que realmente é o Espírito Santo que deu aquela resposta para aquela pessoa? Será que é o Espírito Santo mesmo que fez aquela ação para aquela pessoa? Será que é o Espírito Santo mesmo que hoje levantou cedo para trabalhar e trabalhou desta forma? Será que foi o Espírito Santo que me conduziu para fazer dessa forma? São perguntas que eu e você precisamos nos fazer. Nós vivemos num mundo marcado por divisões. É ou não é verdade? Existe divisão na política, existe divisão de classe social, existe divisão de raça. Existe ou não existe? Existe, amado. Existe divisão religiosa. Existem vários tipos de divisão. Existe tribo A, tribo B. Se tu for ver, nós temos vários tipos de mundo, no mundo global. Existe a turma dos motoqueiros, existe a turma do futebol, existe a turma disso, daquilo outro, do rock. Existe ou não existe? Existem divisões, amado. Mas no reino de Deus não tem que ter divisão. No reino de Deus nós somos um corpo, uma família, onde nós precisamos cumprir um propósito, e cada parte deste corpo é fundamental, é importantíssima. Então nós não podemos desprezar ninguém, nós temos que amar, abraçar, consolidar, cuidar, para que todos nós possamos juntos fazer com que o que Deus quer, fazer com que Deus quer através das nossas vidas. Amém? Mas, como nesta igreja, e como Paulo está orientando aqui, infelizmente, muitas das vezes a gente veja essa situação de divisão invadindo a igreja. Mas Deus é poderoso. Deus nos chamou para algo maior, porque Ele crê e Ele confia em mim e em você. Deus confia. Se nós estamos aqui nessa noite, porque Ele confia, Ele acredita. Por isso que Ele depositou sobre nós os dons. Ele nos capacita para que nós cumprimos o propósito. Amém? Então, como nós lemos ali, hoje vamos ver Deus nos chamar, não apenas para receber dons espirituais, mas para viver em unidade como verdadeiros filhos de Deus. O primeiro ponto que eu queria falar nesta noite, a respeito desses 10 primeiros versículos que a gente leu, está entre o versículo 1 e o versículo 3, que nós fomos chamados por Deus. Você crê nisso? Você foi chamado por Deus? Deus te chamou. Então Paulo se apresenta aqui como um apóstolo pela vontade de Deus.
Ó, ele fala, Paulo convocado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Então, Paulo tem essa certeza. Eu sou apóstolo, porque eu fui chamado por Deus. Então, nós somos filhos de Deus, nós pertencemos a esta família, porque Ele nos chamou. Ele nos chamou. Então, se você está aqui nessa noite, é porque Deus te chamou para te fazer parte desta família. Isso é graça, é favor imerecido. Isso é motivo de nós nos alegrarmos no Senhor Jesus Cristo, porque nós pertencemos a essa família, porque Ele nos chamou. Então, versículo 2, a igreja de Deus que está em Coríntio, aos santificados em Cristo Jesus e convocados para serem santos. Olha aqui, Paulo está falando de uma igreja, a igreja de Deus, a assembleia dos santos, que adoram ao Senhor Jesus Cristo. Ele lembra aqui que a igreja pertence a quem? A Deus, que foi santificada por quem? Por Cristo Jesus. Então, quando Deus vê eu e você, Ele vê aquele que Ele chamou. Quando Deus nos vê, Ele vê aquele que Ele santificou. Por isso, a igreja que Deus vê é santa, é separada. Amém? Você é santo, amado. Você é santa, minha amada. Deus te separou do pecado, Ele te libertou do pecado. Você não pertence mais a isso, você foi santificado em Cristo Jesus. Porque Ele te chamou, Ele te tirou, Ele te resgatou, Ele pagou o preço de um filho para te falar assim, agora você é meu. Eu te santifiquei pelo sangue de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus por isso. Então a igreja é um povo separado por Deus e para Deus. Então Ele nos separou e nos santificou para que nós exercêssemos na caminhada aquilo que Ele quer. Para que nós vivêssemos da maneira que glorifica o nome dEle. Porque em todo o tempo a gente precisa entender, Deus está no controle. Deus está no controle. Está no controle. Ah, mas por que Deus não chamou ainda o meu pai? Por que Deus não chamou ainda os meus filhos? Por que Deus não chamou ainda os meus irmãos? Por que Deus não chamou ainda os meus amigos? Ore, continue orando. Não pare de orar. Que no tempo certo Deus vai chamar. Ou Deus está chamando, Ele não está amolecendo o coração. Ele não está deixando a palavra de Deus entrar de forma que tem que ser. Então, amado, continue orando, não pare. Amém? Confie que Deus está no controle. Então a igreja é um povo que Deus tirou do mundo para um propósito, entenda, um propósito sagrado, um propósito divino, um propósito que só eu e você podemos concluir. Porque nós vamos concluir até aquele dia que Jesus vai voltar. Amém? Ou você quer parar pelo meio do caminho? Tem alguém que quer parar pelo meio do caminho? Não. A gente quer chegar até o fim. Amém? Olha que interessante. Paulo também escrevendo à igreja de Éfeso, no capítulo 2, verso 6, ele fala assim, ó: hoje, nós, a sua igreja, estamos assentados com Cristo nas regiões celestes, acima de todo principado e de toda potestade. Então, amado, na minha vida, na sua vida, existe autoridade, porque nós pertencemos à igreja daquele que é soberano. Você tem poder. Nós temos poder, porque Cristo é poder. Vocês viram, ou vocês já leram na Bíblia, Jesus orando por uma pessoa para ela ser curada? Daniel, quando entrou na cova dos leões, ele orou para o leão não devorar ele? Hã? Sadraque, Mesague e Abidnego oraram para aquela fornalha não queimar eles? Não tem que orar, gente? Por que eles não oravam?
Hã? Eles oravam antes. Daniel e seus amigos não se dobraram diante das iguarias do rei. E eles ficavam lá orando. 3 vezes por dia. Era ou não era? Quantas vezes Jesus saía do meio da multidão e ia orar? Aí quando chegava diante de um enfermo, ele só falava assim, ó: teus pecados estão perdoados. Levanta e anda. Ele não pegava assim: Marcelo, em nome de Jesus, sai! Ele não falava. Ele só ordenava porque o poder estava nele, porque ele buscou o poder em Deus. Nós somos a sua igreja que carregamos um poder, mas nós temos que buscar esse poder para ter autoridade no nome de Jesus. Quem está entendendo isso aqui? Nós somos chamados para isso como igreja do Senhor. Nós somos chamados para isso. Nós somos chamados para exercer a autoridade que foi nos dada, delegada para mim e para você. Então nós não se dobramos, amado. Nós se posicionamos como soldados, armados com as armaduras de Deus. Amém? Glória a Deus. Ele é o nosso dono. Nós pertencemos a Ele, a Jesus. Do versículo 4 ao versículo 7, nós vamos falar sobre enriquecidos pela graça. Nós somos ricos nele, em toda palavra, em todo conhecimento. Está escrito ali no versículo 5: pois em tudo fostes enriquecidos nele. A gente busca ser rico nas coisas que a traça corrói e a ferrugem destrói. Nós buscamos ser rico para as pessoas verem a nossa riqueza, para nós ganharmos prestígio ou ganharmos, como é que eu posso dizer, reconhecimento das pessoas. Amado, toda a riqueza que eu e você precisamos está aqui em Cristo. Está aqui, ó. Pois em tudo fostes enriquecidos nele. A tua versão está falando diferente da minha? Versículo 5. Em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo conhecimento. Então nós temos que agradecer a Deus pelas riquezas que Ele tem nos dado no mundo espiritual. Não é mundo terreno. Por mais que Deus quer nos abençoar, Deus quer, e Ele prometeu para mim e para ti, o que comer, o que vestir, o que beber. Ele prometeu, mas nós temos que se apropriar dessas riquezas aqui, ó, que essas são fundamentais e vão refletir no mundo material, vão refletir nesta vida, vão refletir nesta terra enquanto nós morarmos aqui ainda. Mas se nós não buscarmos, se nós não querer buscar isso com esforço, ser revestido desta riqueza que está na palavra e buscar todo o entendimento e conhecimento nesta palavra, nós temos a tendência de ser como esta igreja de Coríntios, que era influenciada pelas coisas pagãs, mundanas, que estavam acontecendo à volta dela. Então, amado, nós somos enriquecidos pela essa graça. Aí eu falo para vocês, Deus te ama. Deus te ama. Deus te ama tanto que Ele tem te capacitado. Ele tem te instruído, como Paulo instruiu essa igreja, mostrando para ti que você é capaz. Não porque eu sou melhor do que o outro, não. É porque nós nos revestimos dEle. Nós nos revestimos dEle, desta graça. Olha o que ele fala no versículo 7. De maneira que não lhes falte nenhum dom espiritual. Está sobre nós esses dons. Não vai faltar dons para a igreja dele, porque é Ele quer triunfar, Ele quer ser vitorioso, e Ele conta conosco, e não vai faltar dom para mim e para vocês.
no capítulo 12 desta mesma carta de 1 Coríntios, no capítulo 4, ele fala assim, existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Quer dizer o quê? Que nós precisamos estar no controle do Espírito Santo. Talvez a igreja hoje vai precisar desse tipo de dom, então Deus vai levantar aqui, um, outro e outro, para que esses dons sejam fluentes aqui, porque a igreja está necessitando. Talvez, passando um mês, passando um semestre, Deus vai levantar outros com outros dons, para que a igreja receba aqueles dons, para mostrar que quem é Deus, quem está no controle, é Ele. Por isso que nós temos que, amado, orar. Nós temos que nos prostrar, nós temos que nos revestir, nós temos que buscar Deus como nós nunca buscamos antes. Aí vai entrar uma pessoa aqui, aí vai ter uma pessoa do nosso lado, precisando de algo. Talvez nós não precisemos nem levantar a nossa voz, só a sombra vai curar a pessoa. Foi assim com Paulo ou não foi? Foi ou não foi? O que nós estamos buscando? O que nós estamos buscando e pedindo a Deus? O que nós estamos querendo em Deus? Nós somos sua igreja. Deus nos chamou, nos convocou, nos santificou para algo maior, para a glória dEle. Não é para que nós ganhamos algo dEle, para que nós nos gloriemos porque temos um carro novo, uma casa nova. Não é para isso, amado. É para que a gente ande e as pessoas vejam algo diferente. É para que a gente se mova e as pessoas vejam a luz de Deus em nós. É para que nós possamos abrir a nossa boca e as pessoas vejam palavras de graça, de louvor a Deus. Por isso que nós somos enriquecidos pela sua graça. Somos capacitados com seus dons. Nesse capítulo 12, versículo 8, ele fala assim, Paulo: porque a um é dado pelo Espírito a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito a outro a fé, pelo mesmo Espírito a outro os dons de cura, pelo mesmo Espírito a outra a operação de milagres, a outro a profecia, a outro discernimento de espíritos, e a outro diversos tipos de línguas, a outro interpretação das línguas. Aí ele finaliza, versículo 11, um só é o mesmo Espírito opera estas coisas, dividindo a cada homem várias vezes como ele deseja. Então talvez Deus vai levantar hoje uma pessoa para falar em línguas aqui, mas Ele vai levantar uma pessoa para interpretar o que Ele está falando para a igreja. Gente, vamos buscar isso. Vamos nos revestir disso. Vamos estar com a nossa mente voltada para essas coisas de Deus. Nós precisamos tomar uma postura hoje. Eu vou ser igreja. Eu vou ser a verdadeira igreja de Cristo. A igreja como Ele vê. Amém? Amém, amados? No versículo 8, entra no terceiro ponto, que é firmados até o fim. Olha o que ele fala. Ele não está falando que eu e você vamos nos conservar firmes até o fim. Está falando isso? O que ele está falando aí? Ele, na minha versão, fala ele com E maiúsculo. Ele quem? Jesus. Ele quem? O cabeça da igreja. Ele quem? O nosso Senhor e Salvador. Ele os conservará firmes até o fim. Eu esperava um glória a Deus, amado, de vocês. Eu esperava um glória a Deus, porque, cara, ô Jacó, isso aqui nós temos a certeza, cara. Nós temos a certeza que Ele vai nos conservar firmes até o fim. Nós podemos tropeçar aqui, eu posso cair aqui, eu tropeçar, mas eu vou levantar e vou glorificar a Deus, porque Ele vai me perdoar e vai me levar para esta firmeza, para esse lugar de salvação até o fim, porque Ele já me chamou e Ele não quer perder nenhum, como Ele falou na outra passagem, se uma ovelha sai, eu vou atrás da uma. Eu vou atrás da uma.
Porque esse é o nosso Deus. Ele não quer perder ninguém. Ele não quer que ninguém se desvie. Ele não quer que ninguém vá para os templos pagões, vá para as coisas do mundo. Não, Ele quer que todos nós sejamos a sua igreja unidos. Amém? Então nós temos essa certeza no coração, que Ele nos conservará firmes até o fim. Porque é Ele que nos sustenta até o dia de Cristo. Até aquele dia que Ele virá com o seu esplendor, com a sua glória. E esse dia vai ser tremendo. Meu Pai amado. Oh, esse dia vai ser tremendo. Amado, ser santo é estar com Cristo. Ser santo é estar nessa posição que Ele nos santificou. Então eu sou santo porque Ele me santificou. Eu estou vivendo essa posição que Ele me colocou. Porque foi Ele. Não foi eu que entrei nesse lugar. Foi Deus que me colocou nesse lugar de ser uma pessoa santa. Separada. Então quem está em Cristo é chamado para andar em Cristo até o fim. Amém? E isto é uma transformação contínua e progressiva. É um processo. É o processo da santificação. Mas eu primeiro estou posicionado aqui como um santo. Agora eu caminho de forma contínua, né, progredindo nessa santificação. Porque eu vou conhecendo a verdade e a verdade vai me libertando daquilo que é tóxico, daquilo que é mundano, daquilo que não me faz bem, daquilo que não tem princípios cristãos. Então, se outrora eu fazia aquilo, se outrora eu andava com fulano e beltrano que me faziam mal, que me contaminavam, eu já não vou andar mais. Se antes eu falava um palavrão, eu não vou falar mais, porque eu estou no processo de santificação. Quem está entendendo aqui? Porque Ele me colocou nesse lugar, Ele me colocou. A santificação é progressiva e só termina com a glorificação. Só o dia que nós fomos para a glória. Então a santificação nos faz perseverar com fidelidade a Deus até o fim. Então como é que eu estou mostrando que eu estou nesta caminhada progressiva e contínua de santificação? Eu estou sendo o quê? Obediente. Obediente à sua palavra. Aí eu vou conseguir descansar, confiar que Deus está no controle. Porque quando eu não estou nesse lugar, posicionado nesse lugar, amado, vem dificuldade daqui, vem dificuldade dali, parece que caiu um raio do meu lado aqui, tem um precipício aqui, porque eu estou me sentindo distante de Deus. É ou não é verdade? Eu creio que todos nós já se sentiu assim, amado. Porque ninguém aqui é perfeito, todos nós somos pecadores. Parece que tem um raio daquele buraco, aquele... E agora, Deus? Aí Deus vem ali, bota uma tábua para nós passar. A cruz. Amém? Glória a Deus por isso, amado. É motivo de nós termos alegria no nosso coração, porque Deus está no controle. Versículo 10, quarto ponto, ele fala, chamados à unidade. Suplico-vos, queridos irmãos, é uma súplica. Ele está falando, suplico, queridos irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que concorde uns com os outros no que falam, a fim de que não haja entre vós divisão. Ontem até nós aprendemos aqui no encontro de casais que a gente teve, uma casa dividida não prospera. A igreja do Senhor está dividida, não prospera. E quando eu falo de igreja, eu não falo entre nós aqui, mas eu falo da igreja num todo. Eu não posso estar aqui no púlpito falando mal da igreja lá embaixo. Eu não posso estar aqui no púlpito falando mal da igreja que está na Vila Beatriz. Eu não posso falar mal do fulano lá. Não, eu tenho que abrir a minha boca para abençoar. Eu tenho que abrir a minha boca para declarar bênção, porque dentro de mim está o Espírito de Deus que é santo. E eu sou santo agora. Quem está entendendo aqui? Assim também é com os nossos filhos, com os netos. Eles não incomodam, eles são uma bênção. Amém? Mas tem hora que a gente está ali, perde o controle, sai aquelas palavras torpes. Filho, se sai aquela palavra torpe, vai ali. Filho, vem cá, o pai excedeu o limite aqui.
Senta. Explica para o menino, porque ele vai ter que entender. Não é só na paulada, não é só na raiva, não é só no berro. Eu posso bater? Posso, a Bíblia diz que eu posso bater, mas eu tenho que ensinar o porquê que eu bati. Por que ele apanhou? Amém? Então, amado, nós somos chamados para ver uma unidade. Essa unidade começa dentro da nossa casa. Depois vem para a igreja. Já trabalhou num ambiente que era tóxico, que era dividido? Funcionário de um lado, patrão do outro, aquilo ali não vai, a coisa não vai, tu não consegue nem levantar com humor para trabalhar no outro dia. É ou não é? Por isso que nós temos que estar aqui, como igreja do Senhor, orando pela igreja perseguida, orando pela igreja que está passando por situação difícil, orando para aquele pastor que está no perrengue. Temos que orar, amado. Amém? A unidade é essencial para a saúde da igreja de Cristo. É como se fosse o oxigênio para que a igreja triunfasse, para que a igreja cumprisse o propósito. É a unidade. Então nós devemos buscar unidade, deixando de lado todo tipo de disputa, de vaidade. Ah, não, assim é melhor. Não, desse jeito tem que ser. Não, amado. Nós temos que viver a unidade, respeitando as opiniões, vivendo o propósito que é o fim, que é a vinda de Jesus. Amém? Para nós finalizar, queria te convidar a abrir e ir para o versículo 26. Em nome de Jesus. Diz assim, versículo 26. Irmãos, contemplai a vossa, o quê? Vocação. Olha que interessante. Antigamente a gente achava que só era vocacionado o padre, o papa. Era ou não era? Só essas pessoas poderiam ser santificadas, né? Ter uma estátua, tá lá. Era ou não era? Gente, eu e você fomos vocacionados por Deus. Ele separou ali, vem aqui, eu te chamo. Segue-me. E agora você tem uma vocação. Agora você tem um propósito. Agora você pertence à minha igreja. Você faz parte da minha família. Aleluia, amado. Então nós somos vocacionados, pois não foram convocados muitos sábios de acordo com critérios humanos, nem muitos poderosos, nem tão poucos nobres. Pelo contrário, Deus escolheu justamente o que para o mundo é insensatez, para envergonhar os sábios, e escolheu precisamente o que o mundo julga fraco, para ridicularizar o que é forte. Ele escolheu o que, do ponto de vista do mundo, é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, com o objetivo que nenhuma pessoa se vanglorie perante Ele. Nós somos chamados por Deus para servir em humildade, porque Ele foi o maior exemplo de humildade. Se eu estou aqui nessa noite pregando para vocês, eu posso garantir para vocês que eu me sentia o menor, o mais incapaz, por todo o meu histórico de vida. Todo o meu histórico de vida. E todos nós aqui, se nós olharmos o nosso histórico de vida, e nós vemos o que a gente já fez, de burrada, de cagada, né, como a gente diz, cagada. Mas Deus é gracioso, não é? Deus é tão gracioso, que nós estamos aqui nessa noite, para servir Ele, para servir a sua igreja, para ver a glória dEle inundando as nossas vidas, para Ele ver nos usando, nós sendo incapazes, sendo pessoas totalmente desprezadas, e Deus falou, não, é tu mesmo que eu quero, é tu mesmo que eu quero, Paulo, tu que me persegues, é tu que eu quero, Pedro, iletrado, pescador, desprezado, é tu mesmo que eu quero, Mateus, cobrador de impostos, é tu mesmo que eu quero. E Deus começa a chamar aqueles que são improváveis,
Porque Deus poderia chegar ali e chamar o fariseu que já tinha um nome, já tinha um conhecimento, já era um religioso, as pessoas já respeitavam, ele podia chamar eles ali, mas aqueles ali iam falar assim: não, a glória é minha, a glória é minha, eu sou o papá, eu sou o papa que uni todos. É ou não é? Não é, amado. É Deus que une, é Deus que faz, através de nós, é Ele. É Ele. E eu não estou falando aqui que papa, padre são piores do que nós, não. Quem julga é Deus e todo mundo vai se apresentar diante do juízo final. Amém? Nós só temos que ter respeito e reverência com todos. Amém? E orar pelas vidas. Então, Paulo lembra que Deus escolheu o que é fraco, desprezado, insignificante aos olhos do mundo para a glorificação no nome de Deus. Nenhum de nós pode se gloriar diante de Deus. A glória é totalmente dele. É única para Ele. Deve ser para Ele porque Ele é o nosso Senhor. Amém, amados? Então, a igreja como Deus vê. Como Deus está te vendo hoje. Como Deus está te vendo hoje. Ele te chamou. Amém? Ele te chamou. Ele enriqueceu você. Derramou os dons espirituais sobre a tua vida. Ele te firmou e Ele fala assim, ó: eu vou te manter firme até o fim, vou te fortalecer. Ele chamou nós para vivermos em unidade e principalmente servir na igreja dele com humildade. Amém? Queria te convidar a se colocar de pé para a gente estar orando.